por último, a gente vem aqui estudar mais um livro, né? Já conversamos sobre um primeiro livro, foi o livro 1980, né? 1984, olha aqui ele, 1984, tá? E agora a gente vai conversar sobre o livro A Arte da Guerra, tá? O livro de Sun Tzu. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos ver se vai dar três oportunidades, três partes, mas pelo menos a gente começa, né, aqui. Vamos ver aqui, a arte da guerra. Vamos ver como é aqui. Eu clico aqui, aparece então desse jeito aqui para facilitar a nossa leitura. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos ver aqui, pronto, está aqui. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Vamos ver sobre o livro. A Arte da Guerra é um livro clássico, escrito por Sun Tzu, um estrategista militar chinês que viveu há mais de 2.500 anos. Ou seja, 1.500 anos mais ou menos, né? 500 anos, digamos, não, há 2.500 anos, já estamos em 2000, então 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Desde sua publicação, o livro tem sido amplamente lido e estudado por pessoas de diversas áreas, incluindo militares, políticos, empresários, líderes religiosos e estudiosos da estratégia. Atualmente, A Arte da Guerra é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos e continua a ser um best-seller em todo o mundo. Com sua abordagem intemporal sobre estratégia, táticas e liderança, o livro continua a ter uma grande repercussão na vida moderna e a inspirar muitas pessoas em suas vidas pessoais e profissionais. O resumo do livro. A Arte da Guerra é um livro que aborda a estratégia militar e a liderança em situações de conflito. Sun Tzu apresenta sua filosofia de guerra baseado na premissa de que o objetivo da guerra é vencer sem combater. E que a vitória é obtida através do planejamento cuidadoso, da adaptação às circunstâncias e da exploração da fraqueza do inimigo. O livro apresenta princípios fundamentais como a importância da inteligência, a utilização da surpresa, a necessidade de conhecer a si mesmo e ao inimigo, a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação e a necessidade de preservar as próprias forças e recursos. O livro é considerado um guia para a estratégia em diversos campos, não apenas na guerra, mas também na política, nos negócios e na vida pessoal. Sobre o autor e o contexto do livro. Sun Tzu foi um estrategista militar chinês que viveu no período da dinastia Zhou Oriental, por volta do século IV a.C. Não se sabe muito sobre sua vida, mas ele é creditado como o autor de A Arte da Guerra, um dos livros mais influentes da história da estratégia militar. Sun Tzu serviu como general no exército de Wu, um dos estados da China antiga, e foi responsável por várias vitórias importantes. Ele é lembrado como um mestre da estratégia e da filosofia, e suas ideias ainda são estudadas e aplicadas hoje em dia. O livro A Arte da Guerra foi escrito por ele em um período de intensa guerra e conflito na China antiga. Acredita-se que ele tenha sido motivado a escrever o livro devido à sua experiência como general e estrategista militar, bem como sua busca por uma maneira mais eficiente e eficaz de vencer
as guerras. Ele queria criar um manual para líderes militares que pudesse ajudá-los a ganhar vantagem sobre o inimigo e alcançar a vitória com o menor número possível de baixas. O período em que a arte da guerra foi escrito foi um momento de grande instabilidade política e militar na China. Na época, vários estados estavam em guerra uns contra os outros e a luta pelo poder e a conquista de territórios eram constantes. O livro foi escrito em um contexto em que a vitória em batalha era crucial para a sobrevivência e a prosperidade dos estados. Além disso, o livro reflete a filosofia e a cultura da China antiga, como uma ênfase na harmonia, na virtude e na sabedoria como valores fundamentais. Tá bom? A gente vai... eu posso até começar, aproveitando o tempo que eu ainda tenho, a gente pode começar já vendo algumas considerações, alguns ensinos que o livro apresenta. Vamos ver. A Arte da Guerra é um livro que apresenta diversas considerações e princípios em relação ao tema da estratégia militar e da liderança. A seguir estão, então, alguns desses princípios. Primeiro, a vitória é obtida antes mesmo de começar a batalha através do planejamento. O planejamento deve ser cuidadoso e da análise das circunstâncias. Então, a guerra já ganha antes de começar. Segundo, conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo é fundamental para alcançar a vitória. Quando se fala de inimigo, como a gente vai usar ou usa isso também para outras experiências, pode-se pensar sobre as adversidades, os problemas, os empecilhos, entendeu? Então, conhecer a si mesmo e conhecer essas adversidades é algo fundamental para alcançar a vitória. Terceiro, a utilização da inteligência e da informação é crucial para se obter vantagem sobre o inimigo. 4. A capacidade de adaptar-se a mudanças e às circunstâncias é uma habilidade importante para líderes militares. Adaptar-se a cada situação. Quinto, a surpresa é um fator importante em batalha e pode ser utilizado para desestabilizar qualquer inimigo quando ele é apanhado de surpresa, né? Sexto, o uso da estratégia pode ser, o uso da estratégia e táticas enganosas pode ser uma maneira eficaz de confundir e enganar o inimigo. 7. A importância da moral e da disciplina nas tropas é fundamental para a vitória. 8. A utilização de recursos de maneira inteligente e estratégica é uma habilidade importante para líderes militares. 9. O conhecimento da geografia e do terreno é uma vantagem para líderes militares. 10. A importância da flexibilidade e da capacidade de mudar de tática é fundamental para se adaptar às mudanças do campo de batalha. 11. A necessidade de preservar as próprias forças e recursos é uma consideração importante para os líderes, militares. 12. A importância da paciência e da espera pelo momento certo para agir. 13. A necessidade de se preparar para todas as possibilidades, inclusive para a derrota. É a ideia do plano B, Qualquer que seja a circunstância, então há um plano extra B que está já programado caso não ocorra o que se esperava no que está se fazendo. 14. A importância de manter a calma
e a compostura em momentos difíceis. 15. A utilização da diplomacia e da negociação como maneira de evitar conflitos. 16. A importância da organização e da disciplina na formação das tropas. 17. A utilização da comunicação eficaz para manter a coesão das tropas. 18. A importância do treinamento e do aprimoramento constante para as tropas, mantê-las atentas e preparadas. 19. A consideração dos pontos fortes e fracos do inimigo ao tomar alguma decisão. E o 20, a necessidade de se manter sempre um passo à frente do inimigo, antecipando suas ações e evitando surpresas. Né? Quando você toma a frente, você, digamos, age, né, tomando a frente da questão, o inimigo não tem tempo de provocar surpresa, porque ele vai ter que atender àquele passo que você deu com suas tropas. Apoios relevantes que o escritor tem, né, naquilo que ele escreveu. Existem muitas pessoas relevantes que concordam com as considerações apresentadas em A Arte da Guerra, mas aqui vamos falar de 3. Colin Powell, né, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e general do Exército. Ele, conhecido por ter citado A Arte da Guerra como uma das principais influências em sua própria filosofia de liderança. Ele concorda com muitas das considerações apresentadas no livro, especialmente a importância da estratégia e do planejamento cuidadoso. Tá? É claro que uma pessoa como esta, como ele, não usou o livro para descobrir como evitar o conflito. Pelo contrário, como provocar o conflito, aí sim tem a ver com ele e com toda a filosofia que faz parte dos treinamentos dele. Tá? Bruce Lee, artista marcial e autor. Lee era um grande fã da arte da guerra e suas ideias influenciaram sua própria filosofia de artes marciais e vida. Ele concorda com muitas das considerações apresentadas no livro, incluindo a importância da flexibilidade e da adaptação a cada circunstância. Robert Greene, autor de As 48 Leis do Poder. Greene cita a arte da guerra como uma das principais influências em seu próprio trabalho e concorda com muitas das considerações apresentadas no livro, incluindo a importância da informação e do planejamento cuidadoso. Ele também aborda muitos dos mesmos temas em que seus próprios livros, né, mencionam sobre estratégia e liderança. Críticas relevantes ao livro. Existem muitas críticas feitas à arte da guerra, especialmente em relação à sua aplicabilidade em contextos modernos. Aqui estão 3 exemplos. Bertrand Russell, filósofo e pacifista. Russell criticou a arte da guerra por sua ênfase na vitória a todo custo e pela falta de consideração pelos direitos humanos e pela ética. Ele acreditava que a guerra deveria ser evitada sempre que é possível, claro, e que a violência nunca poderia ser justificada. Karl von Clausewitz, general e teórico militar prussiano, ele criticou a visão de Sun Tzu de que a guerra deveria ser evitada sempre que possível. Ele acreditava que a guerra era um instrumento legítimo da política e que a vitória deveria ser o objetivo final de qualquer conflito. Peter Senge, de A Quinta Disciplina, né, é um livro,
Cadê? Criticou a arte da guerra por sua ênfase no conflito e na competição. Ele acredita que as organizações modernas precisam se concentrar mais na colaboração e na criação de relações de longo prazo com clientes e fornecedores, em vez de buscar vantagens competitivas a todo custo. Que considerações nós teríamos para o nosso dia a dia, né? No livro como esse? Então está aqui. Certas considerações no livro da Arte da Guerra podem ser aplicadas em nossas vidas cotidianas, além do contexto militar e empresarial. Aqui estão alguns. O supremo artífice da guerra é a subjugação do inimigo sem lutar. Esta consideração pode ser aplicada em nossos relacionamentos cotidianos. Em vez de sempre buscar vencer uma discussão ou provar um ponto, podemos tentar encontrar um terreno comum e buscar soluções que beneficiem ambas as partes. A subjugação do inimigo, nesse caso, seria a resolução pacífica do conflito sem a necessidade de lutas. Concentre-se em fortalecer a si próprio e enfraquecer o inimigo. Essa consideração pode ser aplicada em nossas vidas pessoais, especialmente em relação à nossa saúde mental e emocional. Em vez de nos concentrarmos em derrotar nossos inimigos, os inimigos externos, né, como adversários em competições ou pessoas que nos irritam, podemos focar em fortalecer a nós mesmos, nossa autoestima e nossas habilidades. Isso pode nos tornar mais capazes de lidar com desafios que enfrentamos e nos tornamos menos vulneráveis aos ataques dos outros. Em outras palavras, esquecer aquele que nos incomoda e fortalecer a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, né? Isso, inclusive, tem a ver com o que a Bíblia orienta, que devemos amar, inclusive, o inimigo, né? Outra orientação, aquele que se sobrepõe em habilidade ao adversário pode lutar com ele. Aquele que sobrepõe em habilidades ao inimigo evita a batalha. Essa consideração pode ser aplicada em nossas vidas cotidianas em relação a nossas metas e objetivos. Em vez de nos concentrarmos apenas em vencer nossos adversários diretos, podemos buscar constantemente nos aprimorar e desenvolver nossas habilidades e competências. Isso pode nos ajudar a evitar conflitos desnecessários e alcançar nossos objetivos de maneiras mais eficientes. E, por último, Jesus Cristo. A mensagem central de Jesus Cristo é de amor, compaixão e perdão. Aqui estão 3 ensinamentos dele a partir de um livro como este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento resume a ética cristã e enfatiza a importância do amor e do respeito pelo próximo. Se todos tratássemos uns aos outros com amor e compaixão, muitos dos conflitos e divisões que existem na sociedade poderiam ser evitados. Perdoai as ofensas uns dos outros. O perdão é uma das características mais distintas do ensinamento de Jesus. Ele ensinou que devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, não apenas uma vez, mas repetidamente. Isso pode ser difícil de praticar, mas o perdão é essencial para manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Não julgueis para que não sejais julgados. Jesus ensinou que devemos ser humildes e evitar julgar os outros. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos e em ajudar aqueles que precisam de ajuda. Isso pode criar um ambiente mais compassivo e menos crítico, permitindo que as pessoas sejam mais autênticas e se sintam mais seguras em ser conosco quem elas realmente são. Tá bom? Então essas são marcas, né, desse livro, né, que é tão importante para tantas pessoas e que para a gente também tem muito o que nos ensinar até a partir do que conhecemos a respeito de Jesus. Tá bom?
E aí a gente fica por aqui. A gente louva a Deus por essas oportunidades que estamos tendo. Hoje, com fé em Deus, vai ser um dia maravilhoso para a gente, para você e para todos que convivem com você. E amanhã, com fé em Deus, tudo dando certo, a gente vai estar aqui de volta. Tá bom? Vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Então, até mais. Deus abençoe.